Ok. Então, Noel de Central. Aí, Paulo, já Pronto, vamos avançar. Eu dizia, estamos a ver aqui palavras cuja pronúncia é muito semelhante. Então, é fácil a pessoa que está a ouvir confundir uma palavra da outra, né? E aconteceu nessas duas passagens que acabamos de citar, né? Me refiro aqui à passagem de Mateus 19, 24 e a passagem de 1 Coríntios 13, verso 3. Erro de audição. Temos também os erros de memória. Os irmãos sabem que os autores, eles não escreveram no momento que os eventos, né, decorriam. Eles escreveram mais tarde. E em muitos casos, quando eles faziam citação de passagens bíblicas, né, muitas vezes eles faziam citação assim, de memória, né, faziam citação bíblica de memória. Então, ao citar um texto de memória, né, é possível a pessoa cometer erros de memória. Quer dizer, que erro porque a pessoa não memorizou corretamente, né, completamente o texto. Nós temos aqui, então, alguns erros, não são tantos, né? Erros de memória não são tantos, mas nós temos aqui alguns erros, como no caso de Efésios, capítulo 5, versículo 9, né? Onde talvez faça confusão com Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E também nós temos aqui esse mesmo exemplo no texto de Hebreus 9, 22, né? Também é um exemplo que o autor alguns né, escribas cometeram o erro de memória. Ao citar o texto, né, fazer citação, citam o texto assim de memória e falham, né, a forma como citam a passagem que eles queriam citar. Nós temos também chamamos de erros de julgamento. Em geral são atribuídos à má iluminação ambiental ou à má visão do escriba que copiou o manuscrito, né? Entende-se, irmãos? Estamos a falar copiar livros muito extensos, né? À mão. Não é como nós hoje temos computador, você bate no computador, depois pode fazer revisão do texto, né? De forma automática, para você corrigir aquilo que você escreveu. No tempo deles não era assim, né? Era tudo à mão. Então, era uma tarefa muito difícil, muito exaustiva, né? Então, era normal acontecer algum erro de julgamento do texto. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo desta questão, João 5:4, né? E 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 5, né? E depois temos outras questões que já são erros intencionais, né? São erros intencionais, introduzidos de propósito, né? Com a intenção de enquadrar alguma doutrina, algum dogma, né? Nós temos aqui o exemplo de 1 João 5:8, né? Que alguns escribas eh, perverteram esta passagem, né? Para apoiar a ideia da Trindade, sempre. Nós temos o texto de João, capítulo 7, versículo 53, até capítulo 8, versículo 11, que é uma inserção, né? É uma inserção que eh, não se encontra nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Não se encontra, né?
1 João 5,8, houve uma perversão, perverteram o texto, adulterando de propósito para enquadrar a Trindade. Já os capítulos 7 do Evangelho de São João, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, foram adicionados, foram acrescentados também, não fazia parte do texto original. E temos o texto de Atos, capítulo 8, versículo 37, ok? Esses textos se enquadram nas inserções intencionais, com a intenção específica de introduzir um pensamento, um dogma, né, nos textos sagrados. Temos também os erros de grafia, né? Grafias tem a ver com aquela de querer embelezar o estilo. Em alguns casos, acabam por cometer omissão, né, da forma como eles transcrevem o texto. Ok? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Ok, ok. Temos também as mudanças litúrgicas. As mudanças litúrgicas, elas encontram-se em grande número de lecionários. Lecionários são pequenos documentos que as igrejas produziam, onde resumiam, né, onde eles resumiam, apresentavam textos que eram muito usados nos cultos públicos. Esses textos, em vez de apresentarem fielmente conforme se encontravam, né, no, 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 nos manuscritos originais, não, eles procuravam embelezar o texto, e nessa de embelezar, acabavam por alterar, né, alterar o texto, né, faziam alterações no texto com a intenção de apresentar o texto de uma forma muito mais bela, muito mais melódica, né? Temos, por exemplo, a doxologia que nós encontramos em Mateus 6, 13, né, que é a oração dominical, né, que era muito usada nos cultos públicos, né, e acabou por se embelezar, ao embelezar o doce, né? Por exemplo, se não compararem o jeito como o texto é apresentado em Mateus 6, 13, e ver, por exemplo, o texto de Marcos, o texto de Lucas, vão ver que há uma ligeira diferença. Essa diferença vão encontrar aí é fruto mesmo do embelezamento. Temos de embelezar a passagem, né, para ser, então, apresentado no texto público. Então, isso de mudança litúrgica. Nós temos também as mudanças harmonizacionais, são aqueles textos, são aquelas mudanças que foram feitas no texto com a intenção de harmonizar com outras passagens. Nós temos aqui o exemplo de Lucas 11, 12 a 4. A intenção é harmonizar com Mateus 6, versículos 9 a 13. Né? Ou Atos 9, 5, 6, que se alterou a fim de ficar mais em harmonia com Atos, capítulo 26, versículo 14 ao versículo 25. Né? Encontramos para esse tipo de situações, né? Esse tipo de alteração no texto. Okay? Temos aqui outro exemplo de alteração, Mateus 15, versículo 8, foi alterado com a intenção de harmonizar com o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ok? Então, são também mudanças intencionais, propositais, que escribas fizeram um texto sagrado. E temos outro exemplo, o último, né, quanto às mudanças, que tem a ver com mudanças históricas e factuais. Às vezes eram introduzidas por escribas bem intencionados, ou seja, procuravam, mexiam às vezes no texto bíblico para tentar coadunar o texto com histórias ou fatos que ocorreram. Né? Temos aqui o exemplo de João 19, 14, foi alterado em alguns manuscritos, de modo que nele se lê agora,
né? Lê-se agora terceira em vez de sexta. É uma forma de procurar, né? Essa é uma alteração que fizemos para procurar. Nós já temos o mesmo exemplo do texto de Marcos 8:31, em que depois de 3 dias foi alterado para um terceiro dia, né, dos manuscritos. Okay? Temos aqui outro exemplo de Marcos 9:49 e Romanos 3:22. Essas passagens, essas alterações, elas se enquadram nas mudanças históricas e factuais. Penso que hoje as pessoas vamos separar aqui nesse tópico de variantes da Bíblia. Penso que não adianta começarmos com o segundo tópico, não vamos conseguir terminar. Então vamos guardar o tópico número 2 para quarta-feira. Vou parar por aqui. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para colocar quanto às variantes do texto bíblico. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. O silêncio me diz que os irmãos não têm pergunta, não há dúvidas. Ok, então vamos ficar por aqui. Deus abençoe e bom descanso a todos os irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada igualmente. Ok.